Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Nós estamos chegando com mais uma edição do programa Esporte Record News e no programa de hoje você vai ver que o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu movimentou o ginásio do Tancredão neste final de semana. Vai ver também que os atletas do Taekwondo Capixaba estão confiantes para a disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. No futebol, Desportiva e Rio Branco vencem neste final de semana, um pela Copa Espírito Santo e outro pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Aliás, o Rio Branco já lidera o Grupo 5 do Brasileiro da Série D. Tem também os gols que marcaram a rodada do Brasileirão e ainda os comentários de Paulo Duarte no programa de hoje. Seja bem-vindo, o Esporte Record News já está no ar. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela Record News Espírito Santo. Logo na abertura do nosso programa eu quero te lembrar que você pode nos ajudar a fazer a pauta do Esporte Record News enviando sugestões para o nosso e-mail que vai aparecer no seu vídeo, esporte@recordnewses.com.br. Se você quiser interagir com a gente nas redes sociais, o nosso endereço é o facebook.com/recordnewses e tem também o nosso site, onde toda a programação da Record News Espírito Santo é transmitida 24 horas por dia. Tá aí, ó, é o www.sinoticias.com.br/recordnewses. Se você sair do estado do Brasil, é só você clicar e acompanhar toda a nossa programação 24 horas por dia, ok? Vamos começar falando de jiu-jitsu, porque neste final de semana a Vitória foi sede de uma das etapas do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E o esporte, que já sofreu muito preconceito, hoje ajuda a transformar a vida de crianças e até de deficientes físicos, como mostra pra gente o repórter Sérgio Rangel. Eles lutam como gente grande, comemoram como gente grande e até dão entrevista como gente grande. Eu fechei o triângulo, mas eu não encaixei, aí eu girei 2 milocks. Mas quando a luta não sai como esperavam, eles voltam a ser criança. A disputa é acirrada, mas no tatame do jiu-jitsu também tem espaço para amizade. Olha que exemplo bonito. Superação é a palavra-chave desse esporte. Se do lado de dentro os atletas penam com desgaste físico, do lado de fora os treinadores parecem sofrer ainda mais. Tô aqui até sem voz já por causa do menino, mas valeu, lutou bem pra caramba, foi bem na luta e é isso aí mesmo, é treinar mais, na próxima vez ele ganha. O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu disputado em Vitória tem atletas de todas as idades e de vários países, mas nesse esporte quem manda é o Brasil. A arte marcial que veio do Oriente se transformou por aqui, ganhou um jeitinho brasileiro e conquistou o mundo. O Conde Koma veio para o Brasil, para Belém do Pará, atrás do Círculo da Borracha. Ele era um samurai. Chegando lá, ele ensinou a várias pessoas, inclusive o pessoal da família Gracie. Os Gracie pegaram aquilo, vieram para o Rio de Janeiro e começaram a treinar o pessoal lá. Só que aí o brasileiro, muito criativo, começou a modificar o esporte. Modificou de tal maneira que quando um japonês veio aqui ver um campeonato dos Gracie, ele olhou aquilo, mas isso aí é jiu-jitsu. Aí chamou de Brasília Jiu-Jitsu. E esse nome pegou. O esporte que no passado foi associado a brigas de rua, hoje mudou de patamar. E além de atrair crianças, abre espaço também para atletas paralímpicos. Há 30 anos atrás, o Eduardo entrou na academia do Vanderlei rastejando. Portador de uma deficiência motora e com dificuldade da fala, ele contou com a ajuda do treinador para mudar de vida. Eduardo, como é que o jiu-jitsu mudou a sua vida de lá para cá? Como o jiu-jitsu mudou a sua vida nesses 30 anos? 30 anos. Como melhorou? Melhorou, forte, melhorou, melhorando. Que melhorou fisicamente e a autoestima dele, né? Consequentemente, né, cresceu, né? É, a vida do Eduardo mudou mesmo. Hoje ele é bicampeão brasileiro de jiu-jitsu paralímpico e é para o treinador e parceiro um motivo de orgulho. Quando a gente acredita, a gente vê aí o Eduardo hoje participando de todas as competições, né, beneficiando com isso e é gratificante.
Que bacana, né? Só o esporte para trazer tanta alegria. Paulo, boa noite. Boa noite, tranquilo. Obrigado por ter vindo. Tamo aí. Estava sumido por quê, amigo? Fazendo nossas matérias aí, ajudando você aí na produção do programa. E ajudando muito, né? Sempre. Rapaz, mas cada vez que eu vejo uma história desse menino aí, de tantos outros jovens, me motiva mais e mais ainda fazer o esporte. O esporte é isso, a integração. E olha, sábado, lá no Tancredão... Casa cheia, hein? Não tinha espaço em lugar nenhum em volta. Estacionamento, lá toda a passarela do samba tomada de ônibus, legal, carros bacana. e tudo mais. Sucesso total. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha concunhadinha Ciele, que nesse final de semana foi lá, primeiro campeonato dela, já levou, primeiro lugar. Mas é isso aí, e mais aquela história, a violência, o jiu-jitsu, as artes marciais, o taekwondo, nada disso existe mais em termos de violência. Porque você pode notar, a criança quando pratica o esporte cedo, a maneira como ela muda, totalmente. Tá certo. Vamos falar de futebol? Futebol é uma boa. Boa notícia, hein? Pela Copa Espírito Santo de Futebol, a Desportiva, Paulo, que tinha menos um ponto, porque perdeu os pontos lá, você tá ligado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pois é, a Desportiva, que tinha menos um ponto, venceu nesse final de semana, saiu da lanterna. O jogo foi contra o 12 e o placar foi 2-1. A gente tem aí os gols para te mostrar. Pela Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária jogou diante do 12, partiu para o ataque. Thiago, em jogada pela esquerda, conseguiu abrir o placar. Desportiva 1-0, festa da galera e tranquilidade para o banco e o time ferroviário. O segundo gol começou com o lançamento da defesa grená e Lelão, com categoria na saída do goleiro do 12, por cobertura, mandou para o fundo do gol. Desportiva 2-0 e Lelão, que marcou o segundo gol em 2 jogos, fez a sua festa. Com uma campanha bem ruim, o 12 foi para o tudo ou nada e conseguiu o seu gol através de um pênalti no mínimo duvidoso. Na cobrança, Dilcinho mandou no canto e quase o goleiro Felipe da Desportiva pegou. Final em Jardim América pela Copa Espírito Santo, Desportiva Ferroviária 2, 12-1. Lançamento do Tata pro Lelão. Perfeito. Lembrou o Giovani, né? Giovani. Lembrou o Giovani. Giovani. Agora, você tocou no assunto da Desportiva Ferroviária. A Desportiva colocou uma nota dizendo que mandou embora o Pedro Soares, o gerente de futebol, um cara maravilhoso dentro do Dispensa futebol. comentários. Eu acho que no Espírito Santo, nos Não tem bastidores, igual. não tem ninguém Não tem igual. que conhece tão bem ou melhor que o Pedro. E o detalhe dizendo que ficou insustentável a permanência do Pedro Soares depois que a Desportiva Ferroviária perdeu os 6 pontos pela inclusão, segundo o Tribunal de Justiça, do jogador Rômulo, o Rominho, na partida contra o Linhares, ferindo o artigo 43 da Lei Pelé, que coloca: jogador completou 20 anos, ele tem que ser registrado como profissional, não pode participar de uma partida profissional. O garoto completou 20 anos agora, ele vai completar 21 anos em 2016. Quer dizer, então, 20 pelo anos. entendimento ali, ele poderia jogar. Exatamente. Agora, o que eu questiono a Desportiva é por que o Pedro? Será que o Pedro disse, olha, pode confiar, bota o jogador para jogar? Ou o departamento jurídico da Desportiva também não tem culpa no assunto? Pois é. Fato é que a Desportiva, por conta disso, perdeu 6 pontos. E aí ficou com menos um na tabela de classificação. Com a vitória deste final de semana, agora tem 2 pontos. Já tem um saldo positivo e saiu da lanterna do campeonato. E deixou a lanterna para o 12. E, infelizmente, o nosso Pedro Soares está fora da Desportiva, mas pela competência e pelo talento do Pedro, logo alguém com uma visão maior e melhor que o da Desportiva vai lá e pinça o Pedro. Só um detalhe, Sorato, Carlos Germano. Até quando, hein? A situação do 12 está difícil. Mas olha, são 5 anos de contrato que o Carlos Germano e o Sorato têm com 12. Então o trabalho é a longo prazo. Mas a coisa é meio complicada, com o 12 está na lanterna. O 12 faz um trabalho de planejamento. Faz, isso aí planejar. É o que a gente sempre bate nessa tecla. Não adianta querer fazer um time para ganhar um campeonato hoje e amanhã o time está todo desfeito. Né? É verdade. Então, eu acredito... A médio e longo prazo. Eu citei o fato, você pode dizer, poxa, Paulo, você está cobrando. Não, eu estou citando exatamente esse fato. No futebol brasileiro, que o cara leva 3 porradas e o treinador vai embora, a situação do 12 que não é boa, mas Sorato e Carlos Germano estão mantidos. 5 anos de contrato. Futebol europeu, né? Já pensou se lá um time perdesse e o treinador caísse? Guardiola da vida. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Vamos falar do Rio Branco daqui a pouco. Líder do Campeonato Brasileiro da Série D. Olha que boa notícia para o nosso futebol. Uma realidade. Já, já. Muito bem, de volta com o Esporte Record News, trazendo aqui as matérias que foram destaque no final de semana, os atletas que são destaques no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, e aquelas notícias que vão ser destaques na semana que está começando.
No bloco anterior, Paulo Duarte e eu falávamos sobre a Desportiva que venceu neste final de semana pela Copa Espírito Santo de Futebol. Vamos falar do Rio Branco agora? Rio Branco é o Espírito Santo do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo o pessoal estava dizendo, mas não passa da primeira fase. Vai passar, é líder de um Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco venceu e já é líder do Grupo 5, como disse o Paulo Duarte. O time Capa Preta venceu o Operário pelo placar de 3-2. Vamos conferir os gols da partida. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco venceu e agora é líder. Este foi o primeiro gol da partida. Depois da bobeada do goleiro, Diego Neves foi lá e balançou a rede do Operário. Rio Branco, 1-0. Mas o grande nome da noite foi o jogador William, que marcou 2 golaços, colocando o Rio Branco em vantagem. Júlio Alves e Ney descontaram para o time do Operário. Mas o Rio Branco agora é líder do Campeonato Brasileiro da Série D 2015 pelo Grupo 5. Placar final, Rio Branco 3, Operário 2. Se o Operário quiser continuar na competição, precisa resolver o problema desse goleiro aí, Paulo. Olha, o primeiro gol, ele matou no peito para o Diego fazer o gol. O grande detalhe daí do Operário é que ele tem um goleiro, entendeu, chamado Perereca. E foi esse aí? O Perereca. A situação do Perereca é complicada, entende? E depois o Perereca levou embaixo das pernas ali do aí, então, completou. O time do Operário não é um timaço, também não é uma baba, não. Você pode ver que eles conseguiram fazer 2 gols no Rio Branco aqui e lá. Essa é a realidade. Exatamente. Então, o Rio Branco hoje tem amplas condições de passar para outra fase. Ainda tem jogadores que estão ainda no departamento médico, mas tem no William e no jogador Thiago 2 potenciais. Tem e esse William, vou abrir um parênteses aqui para falar do William, é um excelente jogador, hein, Paulo? É excelente. Um matador nato. E outro detalhe, o Rio Branco passou a ter referência com o William, que vem de trás, e com o Thiago, que é o comandante de ataque, é o centroavante, é o camisa 9 que o futebol brasileiro sempre vem dizendo que está faltando. O Rio Branco hoje tem. Quando é que é o próximo jogo do Rio Branco? O Rio Branco joga sábado diante da Aparecidense. Aqui? Aqui no Espírito Santo. Bom, podia ser no Kleber Andrade esse jogo, né? Tem um detalhe. Não é de hoje que o Rio Branco vem tentando. Mas, segundo consta, amanhã, terça-feira, a nova conversa vai acontecer. Talvez na terça-feira, amanhã à noite, nós tenhamos uma solução. Rio Branco jogando sábado, 4h30 da tarde, no estádio Kleber Andrade. Sabe por quê? Há quanto tempo que a gente não tem um time capixaba líder do Campeonato Brasileiro? Mesmo que seja Série D. É o degrau que a gente tem que subir para chegar um dia na Série A. Mas o Rio Branco é líder, jogando em casa, precisando do apoio da torcida. Eu acho que tem tudo a ver esse jogo ser no estádio Kleber Andrade, né? Olha, financeiramente para o Rio Branco, em termos de despesa, jogar na equipe da Desportiva, na Arena, é muito mais tranquilo. É menos despesa. Mas o Rio Branco está tentando, junto à Secretaria de Esportes do Estado, redução das despesas do Kleber Andrade para fazer com que o coração da torcida bata mais forte, o torcedor vai lá, porque é diferente. E vai, viu? É diferente. A Desportiva joga na casa dela. O Kleber Andrade não é mais do Rio Branco, é estadual, mas ainda tem aquela história. Kleber Andrade ligado ao Rio Branco Atlético Clube. Lota o estádio Kleber Andrade se for no sábado, 4h30 da tarde lá. E vai ter sempre essa ligação. Isso aí, o estádio pode ser de todos os times, mas a casa do Rio Branco. Tomara que aquela história que começaram no zum, ali naquela casa perto do shopping que tem ali, o artista querendo trocar o nome do estádio para acabar com essa história de ligação com o Rio Branco. Não vai colar não, viu? Cola não. Bom, vamos falar de outra coisa boa, de olho nas Olimpíadas. A contagem regressiva para as Olimpíadas do Rio de Janeiro do ano que vem já começou. Para os atletas, os próximos meses vão ser decisivos para quem quer garantir uma vaga no maior evento esportivo do mundo. Agora, o capixaba Charles Maioli, que você conhece bem, do Taekwondo, está nessa briga aí. Vamos ver a matéria. A expectativa clara e evidente dos Jogos Olímpicos 2016. Os atletas do estado do Espírito Santo, as competições internacionais, ranqueamento para essas Olimpíadas. E a realidade, principalmente do Taekwondo, artes marciais e a expectativa de quem está no Espírito Santo pensando nesse ranqueamento. Charles Maioli, um dos grandes nomes do Taekwondo mundial, tem essa preocupação também. Charles, você que veio agora de uma competição internacional, tá? Um segundo Open, conseguiu essa brilhante medalha de prata. A situação hoje do atleta no estado do Espírito Santo melhorou alguma coisa, mesmo depois de tantas competições internacionais? Qual é esta realidade? A realidade do investimento que a gente está recebendo, ela diminuiu bastante. Mas você pode ver que mesmo com essa diminuição no rendimento, do benefício para a gente, todos os atletas capixaba estão subindo um degrau a mais, não só no Brasil, como no mundo todo.
A gente tem exemplos como o Alisson e o Bruno do vôlei, a Natália Gaujo, que foi para os Jogos Pan-Americanos, eu estou medalhando aí fora para o ranking olímpico. Então, se for falar em questão de benefício de ajuda, para a gente abaixou muito, mas os atletas estão subindo bastante no ranking. A busca do índice olímpico vai se tornando cada vez maior, em um espaço de tempo cada vez menor. O que vai acontecer com relação às competições internacionais? Até as Olimpíadas existem vários Opens internacionais, que você medalhando nesses Opens, você recebe um tipo de pontuação para subir no ranking olímpico. Então vai chegar em 2016 quem tiver melhor no ranking. E para isso a gente tem que disputar competições fora. E infelizmente isso sai do nosso bolso, porque alguns programas que o governo tinha não voltou esse ano. Charles, que já esteve no topo do ranking, agora precisa ganhar posições e pontuar para conseguir chegar a Rio 2016. Eu tenho que estar entre os 6 do ranking, os 6 do mundo, para estar automaticamente nas Olimpíadas. É muito complexo assim falar quantos pontos eu precisaria, porque não só eu vou ganhando, como o pessoal que está lá em cima vai ganhando. Então o objetivo é pontuar o máximo nessas competições que estão tendo para ir subindo e tentar ficar entre os 6. Com menos de um ano para a abertura das Olimpíadas e com o fechamento do Centro Olímpico do Espírito Santo, tem gente que não ficou somente na espera de um novo espaço. Fábio Casagrande resolveu adotar atletas de alto rendimento. Professores de educação física, treinadores, nutricionistas e atletas estão unidos na complementação deste mini COIS. Mas até quando? A gente não tem expectativa que o COIS vai voltar. A gente não tem essa esperança que vai vir o governo e realmente reerguer o COIS e reunir todo mundo. A gente não tem essa esperança. Então a gente resolveu bancar o esporte. E não tem problema nenhum. Se o governo não quis bancar, se eles não estão interessados nos atletas, nós estamos. Não é por causa de dificuldade com investimento que eles vão ficar desamparados. Isso aí de maneira alguma, isso nunca vai passar pela minha cabeça, em parar o projeto por causa disso. Nunca. Com tantos problemas, o ranqueamento dos atletas capixabas para as Olimpíadas pode mesmo ficar prejudicado. Estrutura hoje eles têm novamente de treinamento, só que nós precisamos de outras estruturas externas que auxiliem eles para que eles possam viajar. Né? Então, a preparação aqui, o ninho para que eles sejam abastecidos, treinados, condicionados, tem. Hoje nós temos. Só que nós precisamos levar eles para a competição. E para levar para a competição custa caro, custa dinheiro. E essa finança aí agora, novamente, a gente vai bater de novo no governo, que a gente precisa deles, para que leve eles. Nas artes marciais, dentro e fora do tatame, os guerreiros do Espírito Santo que sonham com a medalha olímpica, sonham também com algum apoio para levar o nome do estado do Espírito Santo para o lugar mais alto do pódio. Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, o Charles Maioli venceu o estadual nesse final de semana e já Exatamente. garantiu vaga para o próximo brasileiro. Já está garantido, já tem a vaga garantida para o Campeonato Brasileiro. Conta um mínimo de pontos isso aí, mas competições internacionais é que fazem o ranqueamento para ele chegar às Olimpíadas. Mas ele está 2016. bem, viu? Está bem no ranking, eu não tenho dúvida que vai estar nas Olimpíadas o Charles Maioli. Precisa disputar as competições internacionais, Isso. senão ele vai dançar. É o que eleva o número de pontos para o ranqueamento. Exatamente. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem os gols do Campeonato Brasileiro deste final de semana. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Esporte Record News e agora os gols que marcaram mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol neste final de semana. O Flamengo perdeu para o Palmeiras, o Vasco está com um novo treinador e o Corinthians segue firme na liderança. Veja os gols. Jackson fez o primeiro gol do Palmeiras logo no começo da partida. O Flamengo conseguiu a virada com 2 gols de Ederson. Depois da confusão na área, Cleiton Xavier cabeceou, a bola pegou no peito de Samir e entrou. 2-2. Dudu marcou o terceiro gol do Palmeiras e Alexandro, ex-Flamengo, fez o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. 4-2. Na Ilha do Retiro, no Recife, depois da bela jogada com o André, Diego Souza fez o gol do Sport. Borges empatou a partida. Sport 1, Ponte Preta também 1. A defesa do São Paulo facilitou e o Goiás venceu por 3-0 no Morumbi. Felipe Menezes desviou de carrinho. E Eric marcou os outros 2 gols do Goiás.
No Maracanã, o Coritiba venceu o Vasco com esse gol de Evandro aos 47 minutos do segundo tempo. A direção do Vasco, lanterna do Brasileirão, demitiu Celso Holt e anunciou Jorginho como substituto. Pois é, você viu aí, né? Nosso tempo está esgotado. Tem uma pergunta só para te fazer. Sim. Vasco está com o novo treinador, Jorginho. Vai dar jeito? Não. Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço a você. Fique agora com o Hora News, minha amiga Adriana Marques. E a gente se fala aqui no Esporte semana que vem, se Deus quiser. Eu volto daqui a pouquinho dentro do Hora News. Até mais.